Olá, pessoal, tudo bem? Professor Daniel Lima aqui de matemática e vamos para um vídeo só com exercícios das nossas famosas regras de três, tá? Então, o objetivo é, depois daquela aula sobre regra de três, a gente trabalhar um pouquinho as questões e verificar se a gente realmente conseguiu entender, tá? Então, nós temos aí 6 questões para serem feitas. A primeira questão fala assim: 5 pedreiros fazem uma casa em 30 dias. Quantos dias levarão 15 pedreiros para fazer a mesma casa? Então, lembrando, a primeira coisa é você observar as grandezas que estão sendo envolvidas. As grandezas são pedreiros e dias. Então, nós sabemos, agora a gente vai escrever as grandezas. 5 pedreiros fazem uma casa em 30 dias. 15 pedreiros fazem uma casa em quantos dias? Então, primeira coisa você tem que lembrar, qual é o procedimento inicial? A gente vai botar uma setinha para baixo, onde está o X, e agora a gente vai interpretar, a gente vai comparar as grandezas. Quanto mais pedreiros eu tiver para construir a casa, eu vou ter mais dias ou menos dias? Eu vou precisar de mais dias ou de menos dias? Menos, né? Porque se eu tenho mais gente trabalhando, eu preciso de menos tempo. Se eu tenho menos gente trabalhando, eu preciso de mais tempo. Então, as grandezas pedreiros e dias são grandezas inversas. Então, eu sei que a setinha aqui deve ficar para cima. Ou seja, você tem que inverter a grandeza que não tem o x. Então, o que a gente fixou na aula? Para ficar uma coisa mais metódica, vamos colocar mais objetiva, nós vamos repetir essa razão, onde tem o x, e se eu tiver uma, duas, três, não importa, claro que essa é uma regra de três simples, inversa, né? A gente vai mexer onde não tem o x. Então, eu estou invertendo essa razão. Para quê? Para que as duas fiquem com a setinha para baixo. E aí, nós temos o quê? Basta fazer agora a multiplicação cruzada, né? Então, eu posso multiplicar cruzado, fazendo 15 vezes x igual a 30 vezes 5, que é 150. Agora, basta passar o 15 dividindo pelo 150 e a gente chega a 10 dias. Daniel, tem outra maneira de fazer? Tem, a maneira da escola, né? Como é que a gente aprende lá na escola? A gente faz, né, daquele jeito de montar normalmente. Então vamos lá, como é que a gente faz? 5 pedreiros precisam de 30 dias para construir a casa, 15 pedreiros vão precisar de quantos dias? Aí você tem que observar que não são grandezas diretas, são grandezas inversas. Ou seja, eu não vou multiplicar cruzado, como a gente fala, cruz credo, jaspion, fazer a cruz, etc. A gente multiplica o de baixo pelo de baixo e o de cima pelo de cima. Tá? E aí nós ficamos com 15 vezes x igual a 5 vezes 30. Ficamos com 5 vezes 30, 150, sobre 15. Mesma coisa, né? Óbvio, tem que dar a mesma coisa. 10. Uma outra maneira que você não precisa armar é que, em alguns casos, você consegue perceber o que está acontecendo. Então, reparem aqui que se eu tenho 5 pedreiros e depois eu tenho 15, a quantidade de pedreiros foi triplicada, ela foi multiplicada por 3. Claro que se as grandezas são inversas, eu sei que se aqui eu multipliquei, aqui eu tenho que fazer o contrário. Então eu teria que dividir por 3. E, na verdade, eu sei que 30 dividido por 3 dá quanto? 10. Então, é uma outra opção também, tá? Vamos para a segunda questão. Para se obterem 28 quilos de farinha, são necessários 40 quilos de trigo.
Quantos quilogramas do mesmo trigo são necessários para se obterem 7 quilos de farinha? Então, estamos falando de quilos de farinha e trigo. Então, eu tenho 28 quilos de farinha. Para se obter 28 quilos de farinha, eu vou precisar lá colher 40 quilos de trigo. Para se obter 7 quilos de farinha, eu vou precisar colher quantos quilos de trigo? Vamos fazer do método padrão. Primeira coisa, seta para baixo, onde está o X. Quanto mais trigo eu colher lá na plantação, eu não vou ter mais farinha? Quanto menos quilos eu colher, eu não vou ter menos farinha? Então, farinha e o trigo são grandezas diretamente proporcionais. Então, eu também boto uma setinha. E como são grandezas proporcionais, a gente pode armar a regra de 3 tranquila. A gente pode armar, na verdade, a proporção. E aí, multiplicando cruzado, nós vamos ter 28x igual a 40 vezes 7, que dá 280, e 280 dividido por 28 dá 10 quilos. Tá? Daniel, tem outra maneira? Tem. Qual é a maneira que é mais usada na escola? É quando a gente escreve, né? 28 quilos de farinha. Para produzir 28 quilos, eu preciso de 40 quilos de trigo. Para produzir 7 quilos de farinha, eu vou precisar de quantos quilos de trigo? Se eu tenho mais farinha, eu tenho mais trigo? Ou seja, são grandezas diretas. Basta eu fazer a multiplicação cruzada. E aí nós teríamos a mesma coisa, né? 28 vezes x igual a 40 vezes 7. Ou seja, o nosso x também daria... se armar a regra de 3. Reparem que, nesse caso, eu peguei o 28 para chegar no 7. Eu não dividi o 28 por 4, porque 4 vezes 7 não é 28. Então, se do 28 por 7 eu dividir por 4, do 40 para o x, eu também vou dividir por 4, porque as grandezas são diretas. Ou seja, 40 por 4 dá 10. Então, fizemos a regra de 3 de 3 maneiras diferentes, tá? Bom, vamos agora para número 3. Um ônibus a uma velocidade média de 60 km por hora fez um percurso em 4 horas. Quanto levará aumentando a velocidade para 80? Então, estou falando de velocidade e tempo. Bom, se o ônibus está a 60 km por hora, ele demora 4 horas para fazer o percurso. Então, se ele aumentar a velocidade para 80, quanto tempo ele vai demorar? Mais uma vez, setinha para baixo onde está o x. Quanto maior a velocidade, eu demoro menos tempo. Quanto menor a velocidade, eu demoro mais tempo. Velocidade e tempo são grandezas inversas. Invertendo aqui a setinha, o que eu quero dizer com isso? Eu mantenho onde está o x e inverto a razão da velocidade, para que essa seta fique igual a essa. Então, aqui a gente pode fazer fácil, ó. Dá para dividir por 10, né? Cortar os zeros. Se eu quiser também, eu posso dividir por 4 aqui e dividir por 4 aqui. É uma outra maneira. Ah, Daniel, posso fazer mais? Posso. Se eu quiser dividir por 2 aqui dá 1 e por 2 aqui dá 3. Quem não gosta de simplificar, não faça. Mas que você não, o ideal é fazer. Porque dependendo dos números vai ser necessário, principalmente nas regras com números grandes, as regras compostas. Nesse caso, né, os números nem são tão grandes, mas pelo menos cortar os zeros, acho que vale a pena, tá? Desculpa aqui, senhores, espera aí. Então aqui é o x, né? E aqui é o 3. Então, se 1 está para x, assim como 1 está para 3, concluímos que x é 3 horas. Então, óbvio que se eu demorei mais, eu fui mais devagar. Se eu aumentei a velocidade, eu fui mais rápido, tá? Bom, vamos lá. 4. Com 14 litros de tinta, podemos pintar uma parede de 35 metros quadrados.
quantos litros, faltou o S aqui, são necessários para pintar uma parede de 15 metros quadrados. Então, vamos lá. Vamos pensar assim, ó. Eu tenho litros de tinta, né? E metros quadrados de parede. Então, a gente sabe o quê? Que 14 litros de tinta, eu consigo pintar uma parede de 35 metros quadrados. Quantos litros são necessários para pintar uma parede de 15 metros quadrados? Claramente, o que a gente faz? Primeiro, seta para baixo, onde está o X. Quanto mais litros de tinta eu tiver, mais parede eu vou conseguir pintar. Quanto menos litros de tinta eu tiver, menos parede eu vou conseguir pintar. Regra de 3, direta. Ou seja, eu digo que 14 está para X, assim como 35 está para 15. Então, aqui nós temos várias maneiras de simplificar. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, eu vou dividir em cima e embaixo por 5. Então, se a gente dividir em cima por 5 e embaixo por 5, nós vamos ficar como? Que 14 está para X, 35 por 5 dá 7, 15 por 5 dá 3. Então, ou eu divido a mesma razão antecedente e consequente, ou eu posso dividir os dois antecedentes ou os dois consequentes. Agora eu posso fazer o quê? Eu posso dividir o 14 e o 7 por 7. E aí o que a gente vai ter? Dividindo os dois por 7. 14 por 7 dá 2 e 7 por 7 dá 1. Então a gente acabou de descobrir o quê? Que 2 está para x, assim como 1 está para 3, fazendo o produto, né, usando a propriedade fundamental das proporções, chegamos que x é 6 litros. Lógico que se eu tenho menos parede, menos metros quadrados de parede, né, menos área, a gente vai gastar menos, tá? Questão 5. Uma máquina fabricou 3.200 parafusos, trabalhando 12 horas por dia durante 8 dias. Quantas horas deverá trabalhar por dia para fabricar 5.000 parafusos em 15 dias? Então, aqui nós temos 3 grandezas, nós vamos ter uma regra composta, né? Nós vamos ter parafusos, horas por dia e dias. Então, a máquina fabricou 3.200 parafusos, trabalhando 12 horas por dia durante 8 dias. Quantas horas deverá trabalhar por dia, o X está aqui, para fabricar 5.000 parafusos em 15 dias? Então, o procedimento é o mesmo. Setinha para baixo, onde está o X. E a gente escreve a primeira grandeza do X. As outras grandezas, nós vamos ver se são diretas ou inversas. Então, lembra que a gente primeiro compara, né, a grandeza que tem o X com cada uma das outras. Quanto mais parafusos eu quiser produzir, eu vou precisar trabalhar mais horas por dia ou menos horas por dia? Claro que, se eu quero produzir mais parafusos, eu preciso trabalhar mais dias, não é isso? Então, parafusos e horas por dia são grandezas diretas, ou seja, eu vou escrever o 3.200 e o 5.000 na ordem que aparece, tá? E agora vamos comparar horas por dia e dias. Então vamos parar para pensar. Presta atenção. Quanto mais horas por dia eu trabalhar, eu vou precisar de mais dias ou menos dias para produzir os parafusos. Repara que eu vou trabalhar mais por dia. Então eu vou conseguir fazer mais serviço. Então eu vou precisar de menos dias para poder fabricar os parafusos. Se eu trabalhar menos horas por dia, eu vou trabalhar pouco por dia, vou produzir pouco. Vou precisar de mais dias para fabricar os parafusos. Então, horas por dia e dias são grandezas inversas. Então, vou botar a setinha para cima aqui e eu vou inverter
essa grandeza, para que todas as setas fiquem para baixo. Agora, como eu falei, é muito bom que vocês simplifiquem. Por exemplo, 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. Já fizemos a primeira simplificação. Então, eu tenho que 12 está para x, 32 está para 50, opa, e 15 está para 8. Mesmo assim, ainda tem muita conta, né? Então, vamos tentar simplificar mais? Bom, reparem que o 15 e o 50 são divisíveis por 5. Então, vou dividir por 5 aqui, vou dividir por 5 aqui. Reparem também que o 32 e o 8 são divisíveis por 8. Então, vou dividir por 8 e vou dividir por 8. E aí nós podemos fazer o quê? Já vai melhorar muito, ó. 2 está para x, 32 por 8 dá 4, 50 por 5 dá 10, 15 por 5 dá 3 e 8 por 8 dá 1. Opa, já ficou bem melhor. Aí nós ficamos com 12 está para x, 4 vezes 3, 12, 10 vezes 1, 10. Reparem que os antecedentes são iguais, consequentemente, os consequentes são iguais. Então, eu vou precisar trabalhar 10 horas por dia. Por quê, gente? Apesar de eu ter que produzir muito mais parafusos, eu tenho quase o dobro de dias disponível. Então, por mais que eu tenha que produzir mais parafusos, não chega nem ao dobro de parafusos. Mas a quantidade de dias é bem maior para eu poder produzir. Então, não vou precisar trabalhar tanto por dia. Tá? Seria essa a lógica. E a nossa última questão, vamos lá? Um ciclista percorre 150 quilômetros em 4 dias, pedalando 3 horas por dia. Em quantos dias faria uma viagem de 400 quilômetros pedalando 4 horas por dia? Então, nós temos a grandeza quilômetros, que é o percurso, a grandeza dias e a grandeza horas por dia. Vamos escrever? Pedalando 150 quilômetros por dia, durante 4 dias, ele vai pedalar 3 horas por dia. Então, para ele percorrer 150 quilômetros de bicicleta, ele vai pedalar 3 horas por dia durante 4 dias. Em quantos dias, o X está aqui, faria uma viagem de 400 quilômetros, opa, vai andar mais, né? Pedalando 4 horas por dia. Então, primeira coisa, reparem, eu tenho mais do que o dobro de quilômetros para percorrer, eu tenho que andar para caramba. E eu aumentei só 1 hora por dia para pedalar. Então, pela lógica, a gente vai precisar de mais dias. Mas vamos tentar calcular? Primeiro, setinha para baixo, onde está o x. E a gente repete a grandeza onde está o x. As outras duas grandezas a gente vai comparar. Dias e quilômetros. Vamos lá. Quanto mais quilômetros eu quiser percorrer, eu vou precisar de mais dias pedalando. Quanto menos quilômetros eu quiser percorrer, eu vou precisar de menos dias pedalando. Então, quilômetros e dias são grandezas diretas. Setinha para baixo aqui. Opa, as setinhas estão no mesmo sentido. Basta eu repetir a grandeza na mesma razão. Agora vamos comparar dias e horas por dia. Quanto mais horas por dia eu pedalar, eu vou precisar o quê? De menos dias para terminar o meu percurso. Porque se eu pedalar mais por dia, eu vou pedalar para caramba. Então eu vou conseguir chegar no meu destino em menos tempo, em menos dias. Quanto menos horas por dia eu pedalar, eu vou precisar de mais tempo, de mais dias para percorrer. Horas por dia e dias são grandezas inversas. Então aqui ficaria setinha para cima e para ela virar para baixo eu tenho que inverter. Beleza? E aí, primeira coisa que a gente pode fazer, ó, 4 aqui, 4 aqui. 4 dividido por 4 vai dar 1. 0 e 0 aqui. Também já dá para cortar. Além disso, eu consigo dividir o 15 e o 3 ou o 15 e o 40.
Vamos dividir o 15 e o 40? Então, olha só. 15 dividido por 5 vai dar 3. 40 dividido por 5 vai dar 8. E, além disso, eu posso dividir por 3 e por 3. 3 por 3 dá 1. 3 por 3 dá 1. Olha só quantas simplificações a gente fez. A gente sabe que às vezes é complicado, mas vale muito a pena, principalmente para as questões de Enem, de UERJ, de concursos públicos, tá? Então, nós ficamos com 1 está para x, assim como 1 está para 8 e 1 está para 1. Traduzindo, ficamos com 1 está para x, 1 vezes 1, 1, 8 vezes 1, 8. Antecedentes iguais, chegamos que eu preciso de 8 horas, 8 dias, desculpa, de trabalho, de pedalar, né, para chegar. Lembrando que eu tenho mais da metade, né, eu dobrei, mais que dobrei a quantidade, o percurso, né, quantos quilômetros. Apesar de eu ter aumentado as pedaladas aí 1 hora por dia, eu vou precisar do dobro de dias, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. É uma aula extremamente interessante e importante para os concursos que vocês vão tentar, né? Quem vai fazer aí também, por exemplo, agora o Banco do Brasil, né? Quem vai fazer o Enem, quem vai fazer a UERJ agora em julho. Então é uma aula muito importante, tá bom? Qualquer dúvida, falem nos comentários dos vídeos e até a próxima. Tchau, tchau.